Vambora. O quão bom foi Zico, hein? O Zico não era o mais forte nem o mais rápido, mas tinha algo que poucos têm. Uma combinação de inteligência, técnica e amor pelo jogo que transcendiam gerações. Ele não só representou o Flamengo, ele representou uma era. Uma época em que o futebol brasileiro encantava o mundo com talento e alma. Enquanto o Pelé foi o rei, Zico foi o maestro, o homem que fazia o impossível parecer natural. E o natural parecia arte. Cada toque dele tinha intenção, cada gol uma assinatura. E mesmo sem uma Copa do Mundo, o nome de Zico continua ecoando. Não apenas nos estádios, mas a memória de quem viu o futebol ser jogado com pureza e paixão. O nosso convidado é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Pra mim, tá entre os 5 melhores 10 de todos os tempos. E o maior ídolo da torcida de um dos maiores clubes do mundo. Tá maluco, filho. Caralho, moleque. Ó, Bueno. Quem não se arrepiaria com uma apresentação dessa é coisa de maluco, né? Ele, o Zico, tadinho, cada vez tá parecendo mais com aquela vovó Palmeirinha lá. Né? Salve, Sakai! No mundo todo, Zico, no Brasil, depois de 70, depois o jogador único que chegou a aparecer no tipo de jogo e tal. Tá maluco. Flamengo era Zico. Tá maluco. Zico, pra mim, depois do Pelé, foi o maior jogador do mundo. Tá maluco. Do you have some favorite Brazilian players or something? Zico, number 10. Romário, Ronaldo, Ronaldinho, tudo fã do Zico. Zico bota todo mundo no bolso. Todos eles, quando vê Zico, tudo treino. Eu acho que até o Pelé treina quando Zico. Tá maluco, viado. Aí tem gente que fala que o maluco não é nada. Tipo assim, pô, meu ídolo é o Neymar, mas o Zico não é ninguém. É que o teu ídolo fica de perna bamba quando vê o cara. Pô, se isso não significa nada, eu sou maluco. O lance do jogo. Zico pra cobrança. Partiu Zico, bateu no capricho. Nossa. Tentativa com Careca. Pintou, cara, ganhou, invadiu. Olha o gol, olha o gol. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Tipo assim, uma das coisas que mais me deixa triste, cara, é da gente não ter esses momentos do século XX em boas imagens. Sacou o que eu tô falando? Tipo assim, mano, é um pecado pro brasileiro não ter as imagens em 4K do Pelé jogando bola, do Gerson jogando bola, do Capita jogando bola. Tá ligado o que eu tô falando? Do Sócrates jogando bola. Moleque, a gente não ter uma imagem 4K disso é um dos maiores pecados do esporte brasileiro. Sacou? Assim, o maior do futebol é brasileiro e a gente não tem imagens, porra, nítidas dele praticando a magia dele, tá ligado? Salve, Thiago. Salve, Tião. Salve, Tião. Arthur Antunes Coimbra. Esse era o nome de batismo do garoto que o mundo aprenderia a chamar de Zico. Ele nasceu no dia 3 de março de 1953, Galinha no de bairro Quintino. de Quintino Bocaiúva, zona norte do Rio de Janeiro. Uma região simples, de ruas estreitas, onde o futebol não era passatempo. Lá onde o filho chora e a mãe não vê. Filho de uma família humilde, o pequeno Arthur cresceu cercado por irmãos que também respiravam a bola. Em casa, o quintal era o primeiro estádio. Foi ali, entre muros baixos e traves improvisadas, que ele aprendeu a chutar, a cair e também a se levantar. Um menino franzino, de corpo leve, mas de mente afiada. Enquanto os outros corriam atrás da bola, Zico parecia conversar com ela, atuando pelo time do bairro. Desde cedo, ele sonhava com o Flamengo, o time do coração, o símbolo da cidade, o clube que representava o povo. O caminho até lá não foi fácil, até que um dia, o talento venceu a dificuldade. Esse menor é o Zico mesmo? Caralho, mano, parece até cena de filme, né? Corriam atrás da bola, Zico parecia conversar com ela, atuando pelo time do bairro. Desde cedo, ele sonhava com o Flamengo, o time do coração, o símbolo da cidade, o clube que representava... Moleque, parece até imagem de comercial de manteiga, mano. Ih, isso não parece comercial de manteiga? Outros corriam atrás da bola. Família feliz. Zico parecia conversar com ela, olha lá, atuando moleque, pelo time do bairro. Desde cedo, ele sonhava com o Flamengo, o time do maneirinho, coração, né? o símbolo da cidade, o clube que representava o povo.
O caminho até lá não foi fácil, até que um dia o talento venceu a dificuldade. Zico disputou uma partida no River Tênis Clube e o radialista Celso Garcia se encantou com o talento do garoto franzino. O menino de Quintino marcou 10 dos 14 gols de seu time na vitória por 14-1, e com isso ele finalmente entrou nas categorias de base do Flamengo, levando com ele o mesmo brilho no olhar de quando ele jogava descalço no quintal. E ali, em silêncio, começava a nascer uma lenda. Não, isso não é ele, não é possível. Quando Zico estreou pelo time principal do Isso Flamengo aí já é em a época dele. 1971, poucos imaginavam o tamanho do que viria pela frente. Era um garoto talentoso, mas que ainda estava em formação, franzino demais para o futebol físico na época. Nos primeiros anos, alternou entre banco e o time titular, ganhando experiência e aos poucos conquistando o respeito da torcida. Mas bastava um toque na bola para perceber, aquele menino tinha algo diferente. Em 1974, com a camisa de número 10, Zico se firmou de vez como maestro do rubro-negro. Acabou. Sua visão de jogo, precisão nas cobranças de falta e liderança em campo, fizeram o Flamengo se transformar. E a partir dali, começou uma era que mudaria o clube para sempre. Enquanto o Brasil via nascer gerações de craques, o Rio de Janeiro via nascer um ídolo. E com o tempo, o que era promessa virou domínio. Ele transformou o Flamengo em potência. Campeonatos cariocas, brasileiros, atuações históricas no Maracanã lotado. Zico fazia tudo parecer simples. Não jogava por números, jogava por amor. E o amor que ele dava em campo era o mesmo que recebia da torcida. Moleque, nessa época tinha geral, né, mano? Nessa época aí o Maracanã botava 100 mil, viado. Tá maluco, mano. Daí é história de pai, né? História de tio. Irmão, essa porra aí, irmão. Caralho, era gente pulando o muro. Era cada doideira, irmão. Aquele Flamengo, que até então vivia de paixão, passou a viver também de conquistas. Com as grandes atuações, ele foi convocado para a Copa do Mundo de 1978, mas não teve espaço no time titular. Ele entrou em campo no decorrer de algumas partidas e até marcou um gol de pênalti, mas o Brasil não conseguiu vencer o torneio. O ano era 1980. Esquece. O Maracanã ainda respirava o cheiro de cimento e fumaça das bandeiras. E o Brasil vivia um momento em que o futebol era mais do que um jogo, era um refúgio. E no centro de tudo isso estava o Zico. O garoto de Quintino já não era promessa. Era o líder, o cérebro e a alma do Flamengo, que tinha jogadores como Adílio, Andrade, Leandro, Júnior e companhia. A década começou com uma explosão. O que acontece em 80 na história do país? Tem alguma coisa? Tô perdido. Ele falou num sentido de que tivesse acontecido alguma coisa na história do país. Conquistava o Campeonato Brasileiro de 80 após vencer o forte time do Atlético Mineiro por 3-2 na final. Caralho, 85, moleque. O período da ditadura militar no Brasil durou 21 anos. Teve início em 64, terminou em 85. Moleque, a minha irmã nasceu na ditadura, moleque. Caralho, minha irmã é de 82. É 82? É, pô, minha irmã é de 82, minha segunda irmã é de 89, eu sou de 93. Moleque, então eu nasci 8 anos depois da ditadura, moleque. Moleque, olha como a história... Moleque, é loucura, viado. O bagulho parece que foi ontem, filhão. Tá maluco, filho. Marcou 21 gols no torneio, e com a vitória o Flamengo foi disputar sua primeira Libertadores. Na competição, o Fla também se sagrou campeão, e Zico marcou 11 gols. A equipe venceu o Cobreloa do Chile com direito a um golaço de falta dele. Barreira cobrindo o canto direito, é grande por Toma. cobertura. Zico Tá lá. Bem-vindo ao Mundial. Tá maluco. Com a vitória, a equipe foi disputar o Mundial de Clubes contra o poderoso Liverpool, que havia vencido 5 campeonatos Tem ingleses jeito. e 3 Champions League àquela altura. Não tem Mas jeito. o Flamengo de Zico não sentiu a pressão e venceu por 3-0, com os gols marcados no primeiro tempo da partida. Flamengo campeão do mundo, e uma era em que o Flamengo não só vencia, mas também encantava. A Copa do Mundo de 1982 não foi apenas um torneio, foi uma obra de arte inacabada. O Brasil chegou à Espanha com um time que parecia jogar em outra dimensão. Falcão, Sócrates, Olha Toninho, isso, moleque. Cerezo, Zico. Era como se a seleção tivesse Olha isso, montada moleque. para mostrar... Pô, durante muito tempo eu acreditava que o Toninho Cerezo era uma pessoa só, porque todo mundo falava, né? Falcão, Sócrates, Toninho, Cerezo. Eu achava, moleque, durante muito tempo da minha vida eu achava que era uma pessoa só. Só que é Toninho, vírgula, Cerezo. É? Aí fudeu. Aí fudeu. Aí tu tá me dizendo que eu achava certo, pensei que achava errado. Porra, aí fudeu, pô.
Aí tu bugou minha cabeça pra caralho, pô. Eu nunca parei pra estudar isso, viado. Eu só achava que era um erro que eu cometia quando eu era mais novo, tá ligado? Eu nunca procurei. sobre o Toninho Cerezo. Eu só ficava nessa, tá ligado? Tipo, quando a galera falava. Sacou? Moleque, que isso, moleque? Minha mente bugando e desbugando ao mesmo tempo é absurdo. O que significava o futebol Caralho. bonito. E no centro disso tudo estava o Zico. O cérebro, o maestro, o homem que fazia a bola obedecer como se tivesse vida própria. Cada toque, cada passe, cada chute dele carregava uma intenção. E do São Paulo, pô. Enquanto outras seleções jogavam para vencer, o Brasil de Zico jogava para encantar. O primeiro gol dele foi contra a Escócia, de falta. Lá vai Zico, por cobertura. Nossa senhora, olha isso, viado. Contra a Nova Zelândia, ele marcou 2, o primeiro de voleio, um golaço. E marcou o segundo de dentro da área, chutando de primeira. Esse contra-ataque daí pode dar certo, hein? Feito o rebote após uma cobrança de falta de Éder Aleixo. Lá vai pra bola. Nossa senhora. É que porrada essa falta, hein? Foram 4 gols de pura magia. O Brasil jogava o fino, um verdadeiro futebol arte, como se fosse poesia em movimento, mas quis o destino que o desfecho fosse cruel para a equipe brasileira. Naquele 5 de julho, em Barcelona contra a Itália de Paulo Rossi, o futebol mais bonito do mundo encontrou a frieza do resultado. O Brasil perdeu por 3-2 e o mundo inteiro sentiu como se algo precioso tivesse escapado pelos dedos. Zico foi completamente anulado e não conseguiu render, mas saiu de campo com a cabeça erguida, porque mesmo derrotado ele sabia. A história nem sempre é escrita por quem vence, mas por quem marca a alma de quem assiste. E o Brasil de 82 com Zico como maestro marcou o mundo para sempre. Baixinho ele, né, mano? Em 1983, após conduzir o Flamengo ao terceiro título brasileiro, ele deixou a equipe pela primeira vez. O destino? A Udinese da Itália. E se o Brasil o via como um artista, os italianos descobriram isso da forma mais clara possível. Em pouco tempo, ele transformou um time comum em espetáculo. Os estádios da Série A lotavam só para vê-lo tocar na bola. Em um país apaixonado por tática e disciplina, Zico levou poesia. Nossa. Ele chegou com status de rei, mas manteve a sua humildade. E naquela época o campeonato italiano era o aço, né? Era o melhor que tinha, mano. Ele marcou 30 gols em 54 partidas pela Udinese, mas a equipe limitada tecnicamente dependia muito de Zico, que por vezes jogou até mesmo quando estava lesionado. Os dirigentes prometiam uma equipe competitiva, mas o tempo passou e isso não aconteceu. Olha o Zico com barba. Sofreu com lesões e decidiu voltar ao Flamengo, onde já era ídolo e já havia feito diversos gols lendários e jogadas mágicas. Zico na infiltração. Lá vai Zico. Driblou o goleiro. Boa tabela com Tita, ainda Zico. Ganhou. Nossa. Bateu. Pô, mano, eu sinto muita falta desse véu de noiva, mano. Pô, é muito bonito. Boa tabela com Tita, ainda Zico. Eu acho que traz uma mágica, né, mano? Olha isso. Essa imagem aqui dá pra ver melhor. Pô, esse véu de noiva é muito bonito, mano. Caraca, pô. O gol caixotão é muito feio, mano. Pô. Jogou com o Lico, de novo pra Zico. Vai bater pro gol, bateu forte. Rolou no meio, Zico e o gol! Em 1985, o Galinho retornou ao time rubro-negro, mas pouco tempo depois sofreu uma das lesões mais graves da carreira após sofrer uma entrada violenta maluco. na partida contra o Bangu. Meu Deus do céu. Isso que é foda, né? Provavelmente isso foi num carioca. Moleque, esse que é o maior crime dos estaduais, moleque. Tu perdeu o teu principal jogador num time com jogo contra o Bangu, pô. Tá ligado? Tipo assim, tá jogando estadual, porra, Flamengo contra Boa Vista. Foi brasileiro? Então, por isso que eu falei, né?
Pela época, eu não sei se foi no Brasileiro ou no Carioca, né? Mas aí, tipo assim, só me deu o gancho pra falar, porque me lembrou do Bangu. Hoje eu só vejo o Bangu no Carioca, né? Eu nunca vi o Bangu no Brasileiro. Então, tipo assim, é muito duro, mano. E eu já vi isso acontecer, né? Acontecer lesão de jogador importante disputando o Carioca, mano. Isso não só no Flamengo, né? Pode ser no Fluminense, no Vasco, no Botafogo. Pô, é muito duro, mano. Teu atleta tá jogando debaixo de um sol, correndo que nem um louco, por 2 horas, e o cara ainda se quebra, tá ligado? Pô. O joelho parecia condenado, e muitos diziam que o Galinho não voltaria a ser o mesmo. Mas quem conhecia o Zico sabia. Ele nunca foi Olha essa época. Foi também superação, disciplina e amor por aquilo que fazia. Enquanto o corpo tentava se recuperar, a mente se recusava a desistir. Zico Caraca, o Bangu foi vice em 85. Fala dele, filho. Fala do meu Bangu aí pra tu ver só. Meses de fisioterapia, dor e incerteza. E quando voltou, não era mais o garoto ágil de antes. Porém, ainda era gênio. Trocou as arrancadas pelo controle e cadência. Em 1986, em um Fla-Flu que marcou a estreia de Sócrates no Flamengo, Zico deu um show. Marcou 3 gols, sendo um deles de falta. No canto do goleiro, velho. Olha isso. Tá maluco. Moleque, no canto do goleiro é mó maldade, mano. 4 anos depois da tragédia de 82, o Brasil voltava a sonhar em 1986. Mas o tempo não perdoa nem os gênios. Zico já não era o mesmo garoto leve e incansável do início dos anos 80. As lesões haviam cobrado caro, e a sombra da dúvida pairava sobre ele. Será que ele ainda conseguiria brilhar? Mesmo sem estar no auge físico, ele foi convocado, porque Zico não era apenas um jogador, era um símbolo. Sua simples presença dava esperança a um país inteiro que ainda acreditava na magia. Ele entrou em apenas 3 partidas, contra a Irlanda do Norte na primeira fase, depois contra a Polônia nas oitavas de final e contra a França nas quartas de final, onde ele viveu mais um drama na carreira. A partida estava empatada em 1-1, quando o Brasil conseguiu um pênalti. O Zico foi para a cobrança, mas o goleiro defendeu. A partida terminou empatada e foi para os pênaltis. E o Brasil tipo assim, deve doer muito, né? Tu vê essa imagem aqui, ó. Cadê? Foi mal, eu abaixei. Calma que eu tô me entendendo ainda com o meu teclado. Tipo assim, pênalti perdido. Aí no tape aparece 10. Moleque, tipo assim, meu, camisa 10 do teu time perdeu um pênalti. Tá ligado? Se fosse camisa 6, tá ligado? Beleza, né? Camisa 10 perdeu um pênalti. O 10 e o 9 é duro demais. A partida terminou empatada e foi para os pênaltis, e o Brasil foi eliminado. Tá ligado? Em 1989, após um período conturbado de altos e baixos, Zico decidiu parar em grande estilo. Ele marcou um golaço de falta na vitória por 5-0 sobre o Fluminense e se despediu dos gramados, temporariamente. Outro lado, Zinho também colocado, preparado o Galinho de direita, bateu lá dentro! Lá dentro! Golaço, tá? Parece que ele jogou a bola com a mão, pô. Ao todo, pelo Flamengo, foram 732 partidas e 509 gols marcados. Nossa Senhora. O maior artilheiro da história do clube. A temporada mais impactante foi a de 1979, onde em 70 jogos ele marcou 81 gols. Nossa. O fim de Zico no Flamengo não foi uma despedida qualquer, foi o adeus de um rei ao seu povo. Isso aqui é número de Messi e Cristiano, não, eu tô maluco? Ter mais gol do que jogos? Moleque, o cara tem mais gol do que jogos. Assim, loucura. Foram mais de 10 anos de glórias, títulos e uma conexão que ultrapassou o futebol. Porque Zico não era só o camisa 10, ele era o símbolo de um tempo. Um homem que transformou o Flamengo em uma religião dentro dos estádios. Mas o destino ainda guardava um novo palco. Quando muitos achavam que o fim da carreira de Zico seria apenas uma despedida simbólica, ele fez o que sempre fez, surpreendeu. Em 1991, aos 38 anos, o Galinho deixou o conforto do Brasil e foi para um lugar onde o futebol quase não existia. O Japão. Na cara, é pai do Japão. Era conhecido pela disciplina, pela tecnologia, mas não pelo esporte com a bola nos pés. E foi ali, no Kashima Antlers, que Zico começou uma das missões mais bonitas da história do futebol. Não apenas jogar, mas ensinar o povo inteiro a amar o jogo. Ele foi o grande responsável por popularizar definitivamente o futebol no país. Desde o primeiro treino, os japoneses ficaram hipnotizados.
Eles viam um homem que tratava a bola com respeito, que chegava cedo, treinava mais que todos e ainda sorria ao ensinar. Zico não foi apenas o craque Tem jeito, irmão. que veio ganhar Tem dinheiro. jeito. Ele foi o professor, o exemplo, o símbolo da Tem paixão jeito. que o Japão nunca tinha visto. Com o tempo, o Kashima deixou de ser um clube pequeno. Com o Zico em campo, Tá o time maluco. ganhou títulos, torcedores e identidade. E ele construiu algo O homem é além dos gênio. troféus. Zico ajudou a criar a J-League, a liga profissional japonesa, que nasceria oficialmente em 1993. Junto comigo, hein? Em 93 não nasceu só a J-League não, tá? Nasceu o Casimiro Miguel, nasceu o Dequim, nasceu uma galera boa, hein? O futebol, Porra. antes um passatempo distante, virou parte da cultura japonesa, e Zico virou o deus do futebol por lá. Zico liderava pelo exemplo, chegando antes, treinando mais, ensinando os mais jovens e respeitando cada funcionário do clube. Era comum vê-lo recolhendo bolas depois do treino, algo que impressionava até os técnicos japoneses. Essa humildade fez com que os jogadores locais passassem a chamá-lo de Zico-sama, um termo de Zico-sama, reverência e respeito filho. profundo. Zico foi autor de Tá 2 gols maluco, antológicos na filho. vitória por 6-1 para cima do Tohoku Electric. O primeiro foi de cobertura. O cara é Kami-sama, pô. Caralho, tá maluco? O cara treinou o Goku, pô. O cara treinou o Tsubasa. Será que existe algum personagem do Super Campeões que foi criado em homenagem ao Zico, mano? Moleque, será que existe esse mundo? Já o segundo foi ainda mais especial. Ele chutou com o famoso golpe de escorpião. Olha isso, mano. Zico também marcou o primeiro hat-trick da história da J-League, algo que também foi inesquecível. Santos. Zico. Já levou uma porrada de brasileiro pra lá, filho. Santos. Daqui a pouco vai falar João, Miguel. Irmão, é foda, filho. É igual jiu-jitsu. Primeiro mestre de jiu-jitsu foi pra Dubai, filho. Esquece. Irmão, o que tem de mestre de jiu-jitsu brasileiro em Dubai agora não tá escrito. Nossa. Abracadabra, filho. Tá maluco. É, cara, é muito bom, né, velho? Por lá, em 75 jogos, ele marcou 56 gols. Mesmo depois de pendurar chuteiras, ele continuou no país, como técnico e mentor. E cada geração que surgiu, de Nakamura a Kagawa, de Honda a Mitoma, traz um pouco da essência que ele deixou. Zico não foi apenas um jogador que foi ao Japão, ele foi o homem que acendeu uma chama. E o mais bonito Muito é que, foda isso, décadas mano. depois, o futebol japonês ainda carrega o brilho daquela luz que começou com um galinho de O Toninho e o Cerezo também jogaram. Quintino. O que Zico fez no Japão vai além do futebol. Ele mostrou que o esporte pode cruzar fronteiras, unir culturas e inspirar gerações. Enquanto muitos craques terminam suas carreiras em busca de aplausos, Zico foi em busca de propósito e encontrou em um país que o transformou em lenda viva. Nossa Senhora! Se aproximar de alguém. Serviu, Zico. Livrou da marcação do primeiro. De segundo, invadiu. Nossa. Percebam aí, já toca pro Zico. Tiro saiu, Brasil! Barulheira do caralho. Cruzamento fechado. Ganhou o Zico. Olha o gol. Passou por Ademir Lobo, Zico, a bola do pé direito. Na esquerda, Zico partiu à frente, o lançamento é com ele. Agora Zico no toque, levou vantagem, botou na frente, bateu pro gol, olha o gol! Acabou? A história de Zico Ah, tá. é daquelas que o tempo não apaga. Do quintal de Quintino às noites mágicas no Maracanã, ele viveu o futebol com uma pureza que poucos entenderam. Uma conexão com o Flamengo que ultrapassa gerações.
Ele transformou o clube em um império, liderou o Brasil em Copas do Mundo e levou o futebol japonês a nascer de verdade. Zico foi o craque dentro e fora de campo. Foi o camisa 10 que não só encantava com gols e passes, mas com caráter, humildade e amor pelo jogo. Mesmo sem uma Copa do Mundo, ele conquistou algo que poucos têm: o respeito unânime. Pelé o chamava de sucessor. Maradona o respeitava como rival, e os torcedores, até os que não eram flamenguistas, o aplaudiam de pé. Quando pendurou as chuteiras, não ficou preso ao passado, virou técnico, mentor e embaixador do futebol. E onde quer que fosse, levava consigo aquela essência do garoto de Quintino, a mesma que o fez driblar a descrença, vencer as lesões. Pô, foda demais, velho. Porque Zico nunca precisou de coroas nem de títulos mundiais para ser rei. Seu trono sempre foi o coração de quem ama o futebol. E talvez essa seja a resposta para a pergunta que começou tudo: o quão bom foi o Zico? Ele foi tão bom que o mundo inteiro se lembra dele até hoje. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça. Tipo assim, uma parada também que eu acho muito foda, mano. Isso aqui eu levo pra vida. É que se tu for um cara muito talentoso e muito bom no que tu faz, tu vai se destacar. Mas agora, se tu for esse mesmo cara e mesmo assim for gente boa pra caralho, todo mundo vai lembrar de você e você vai se destacar mais do que o cara que é só muito bom e talentoso. Tá ligado? E isso parece muito com o Zico, mano. Tipo, todo mundo que eu conheço que já teve contato com ele fala que ele é brabo demais, tá ligado? A Luísa já teve contato com ele, pô, o Casé então nem se fala. A galera fala que ele é muito pica, mano. Muito pica mesmo. E hoje tá aqui do meu lado, dormindo pra caralho. Cara, eu acho que eu nunca vi os pênaltis de Brasil e França de 86. Chupa grelo, eu não acho que ele foi igual ao Neymar, mano. Eu acho que ele foi mais do que o Neymar. Eu acho que ele foi mais do que o Neymar. Pro futebol, ele foi muito mais do que o Neymar. Mas a sensação que eu tenho é que o Zico, ele vivia em prol do futebol, mano. Eu acho que o Neymar não vive em prol do futebol, tá ligado? Tipo, diversas coisas me faz acreditar nisso, tá ligado? Tipo, a sensação que eu tenho é que o Zico, ele quis e quer que o futebol seja melhor hoje do que foi ontem, tá ligado? Eu não sei se o Neymar tem essa vontade. Na verdade, eu não sei nem se isso passa na cabeça do Neymar, tá ligado?